Em Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17, diz: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, queridos? Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é fiel e verdadeira. Ela é digna de inteira aceitação. Nós nos curvamos diante dessa verdade absoluta e pedimos que agora ela quebre todos os nossos conceitos e preconceitos, que ela prevaleça em nossa vida, que todos nós possamos ouvir a tua voz, entender o que o Senhor quer de nós e colocar em prática na nossa vida, para que todos nós possamos viver para a glória do teu santo nome. Pedimos também que o Senhor não permita nenhuma perturbação aqui nesse lugar, seja de que ordem for, e que o nosso coração esteja pronto para receber a tua palavra como uma terra boa, onde ela possa crescer, frutificar e honrar ao Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Pode sentar, queridos. Jesus transforma a morte em vida. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós vemos aqui que Jesus estava se dirigindo a uma cidade chamada Naim. Naim era uma cidade ao norte do Hermon e o nome significa formosura. Só que o que Jesus encontra ali não tem nada de formoso, né? Jesus se depara com um cortejo fúnebre. O enterro do filho único de uma viúva. Jesus tinha acabado de sair de Cafarnaum, onde ele operara o milagre da cura do servo de um centurião. E Jesus ia seguido por uma numerosa multidão. E ele encontra essa outra multidão, e a gente vê aqui um contraste muito grande, né? É um grupo de pessoas seguindo a vida e um outro grupo de pessoas seguindo a morte. Depois desse encontro das duas multidões, o contexto mudou, a situação mudou. Por quê? Quando Jesus chega à transformação, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus transforma o rumo das nossas vidas. Vocês percebam aí no verso 11 que Jesus chegava a Naum, com ele uma numerosa multidão. E ele, quando chega na porta da cidade, ele se encontra com uma grande multidão. E você imagina o semblante daqueles que seguiam a Jesus, daqueles que seguiam a vida. Certamente vinham louvando, vinham cantando, vinham alegres, vinham celebrando, até porque Jesus vinha fazendo a diferença em todo lugar que ele passava. E ele se encontra com outro grupo que vinha chorando, vinha lamentando. E é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Em que direção nós estamos seguindo? Em qual multidão nós estamos? Nós estamos naquele grupo que segue a Jesus, aquele grupo que segue a vida, ou nós estamos na multidão que segue a morte? Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito: há caminho que ao homem parece ser bom, mas ao final dá em caminho de morte. Nós que vivemos nesse mundo, irmãos, não tem um dia que não nos vemos diante de alguma encruzilhada, onde temos dois caminhos
a serem escolhidos. Nós tomamos decisões diariamente. Ninguém passa um dia sem tomar decisões. Todos nós nos vemos diante de caminhos a escolher. E sempre nós vamos ter diante de nós o caminho que Jesus indicou, o caminho da vida, o caminho que nos leva à vitória, nos leva à salvação. E nós vamos ter de outro lado o caminho da morte, o caminho errado. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse de si mesmo: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, não há outro caminho a não ser Cristo. Qualquer outro caminho é caminho de morte, é caminho de seguir o enterro, é caminho de sepultura. O Grupo Rebanhão tinha um louvor que eles falavam, né? Todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. E o caminho errado, ele é seguido também por muita gente. É sugestivo a gente pensar que da mesma forma que uma grande multidão segue a Cristo, outra grande multidão segue o enterro, segue a morte. E às vezes nós estamos seguindo no rumo da multidão errada. Mas também tem muita gente seguindo pelo caminho de Cristo, procurando fazer o certo. Há um caminho de honestidade, não precisa fazer negócio escuso, não precisa da mutreta. Tem um caminho certo para se tratar bem as pessoas. Tem um caminho de respeito. Então, quando Jesus chega, ele muda o rumo daquelas pessoas, porque aquelas duas multidões, elas se misturam e no final, o que diz no versículo 16? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Os discípulos de Cristo, eles foram influenciadores daquele outro grupo. Porque, infelizmente, às vezes acontece, junto o grupo errado e o grupo de Jesus, o grupo errado engole o grupo de Jesus. Pouco tempo alguém disse assim, olha, 90% dos jovens cristãos se desviam quando vão para a universidade. Eu falei, discordo desses números. Porque, na verdade, 0% dos jovens convertidos se desviam na universidade. A universidade não tira ninguém dos caminhos do Senhor. A universidade só mostra quem não está nos caminhos do Senhor. Da mesma forma que o dinheiro não muda o caráter de ninguém, o dinheiro mostra o caráter da pessoa. Porque quando nós somos de Cristo, nós vamos seguir a Cristo em toda e qualquer circunstância. É por isso que nós temos vários e vários exemplos de jovens que vão para a universidade e são bênçãos lá, ganham seus amigos para Cristo. Então, queridos, sempre vai haver diante de nós dois caminhos a serem trilhados. Um caminho é aquele que Jesus vai na frente, onde a palavra dele é a luz para os nossos caminhos. E tem aquele caminho que no final a única coisa que resta é a sepultura. Qual é o caminho que nós estamos tomando? Jesus quer mudar o nosso caminho, a nossa direção. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Jesus transforma a tristeza em alegria. Nós percebemos aqui no verso 13 que Jesus se compadece daquela multidão que está seguindo a morte, porque ali não tinha ninguém alegre. Jesus diz, não chores. Irmãos, ao nosso redor tem pessoas queridas nossas que estão seguindo a morte. Todas estão com o coração triste. Porque qualquer pessoa que ainda não esteja seguindo o caminho de Cristo, ela está com um buraco muito grande dentro de si. E o ser humano, todos eles, têm um buraco dentro de si exatamente do tamanho de Jesus. Não dá para preencher com nenhuma outra coisa. Alguns tentam preencher com dinheiro, outros com mulheres, homens, drogas, nome, status, mas o vazio continua. Às vezes até tem um sorriso nos lábios, mas quando põe a cabeça no travesseiro é um vazio, é uma falta de paz. Porque aonde você compra amor, paz, segurança, alegria da salvação, são bens imateriais. Isso é fruto do Espírito. Então quem não segue a Cristo não tem uma alegria duradoura. Tem momentos às vezes de alegria. Quando fuma um baseado, dá um bem-estar, bebe uma cervejinha, dá um bem-estar, o time ganha, dá um bem-estar, está com uma pessoa legal, dá um bem-estar, mas e no outro dia de manhã? E quando põe a cabeça no travesseiro? Não há alegria verdadeira, não há alegria duradoura. Muitos nem sabem que estão seguindo a morte. E nem sabem porque não conseguem ser felizes, porque tem tudo. Por que uma pessoa que tem tudo continua sendo infeliz? Quando nós chegamos ao verso 16, diz que todos estavam glorificando a Deus.
Irmãos, glorificar é exatamente o contrário de lamentar e chorar. Depois que Jesus chegou e transformou a situação e o ambiente, as pessoas agora estavam glorificando a Deus. Aquele que segue a vida glorifica mesmo nos piores momentos, porque nós passamos lutas sim, dores sim, mas nunca ficamos infelizes e nunca perdemos a alegria, porque ela faz parte da nossa salvação. Muitos de nós viemos aqui para o culto, às vezes, lamentando algo, chorando por algo, mas dentro de nós está uma alegria sobrenatural, porque a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. No Salmo número 30, verso 11, diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. No original aqui diz que Deus troca a lamentação pela dança. É o que Jesus faz, irmãos. Esse mesmo Salmo 30, no versículo 5, vai dizer o seguinte: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então aquele anoitecer chuvoso e choroso, ele deve ser recheado de esperança, não de lamentação, porque certamente Deus está no controle de todas as coisas, e amanhã é outro dia. Quando Jesus está na causa, todas as nossas lamentações são transformadas em alegria, em regozijo e em folguedos. Depois que Jesus atuou no meio daquela multidão que se lamuriava, todos passavam a glorificar a Deus. Jesus já chegou na nossa vida? Jesus já efetuou transformação na nossa vida? Que tal, ao invés de lamentar pelas coisas ruins, passarmos a glorificar ao Senhor pela sua ação em nossas vidas? E em terceiro lugar, nós vemos que Jesus transforma a morte em vida. Versículo 14 diz que Jesus, chegando, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O defunto sentou, irmãos, porque quando a vida chega, a morte tem que recuar. Irmãos, eu confesso que se acontecer comigo, eu vou ficar meio apavorado. Você já pensou? Você está fazendo um culto, o fúnebre, o defunto senta e começa a falar? A gente lê assim, a gente acha bonito, mas ao vivo... Esse menino aqui depois morreu de novo, não ressuscitou. E hoje o corpo dele está no pó aguardando a ressurreição. Mas no final haverá a verdadeira ressurreição. Colossenses vai dizer que nós já estamos ressuscitados com Cristo. Eu digo para os irmãos, quando vocês me virem deitado na pedra, quando alguém disser para você: o pastor Gerson está morto, não acreditem. Naquele momento eu vou estar mais vivo do que nunca. A minha alma já estará em delícia na presença de Deus. Essa é a grande ressurreição. E isso Jesus já fez por nós. Ele nos ressuscitou da morte, a morte espiritual. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando a vida manda, a morte obedece. Se Ele quiser nos levantar da sepultura, mesmo que já tenha passado 4 dias, Ele pode fazer isso. Mas a regra geral é que a gente vai morrer, vai ser sepultado e vamos voltar ao pó. Mas naquele dia, como diz 1 Tessalonicenses 4:17 em diante, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus já transformou a nossa morte em vida. E onde Ele chega, Ele transforma a morte em vida. O grande desejo de Deus para a humanidade hoje é a transformação. Deus quer transformar o ser humano do estado de rebelião para o estado de adoração. Deus quer transformar o velho homem num novo homem. Deus quer transformar a pessoa, Deus quer transformar a família, Deus quer transformar a sociedade. E de fato, onde Jesus chega, as coisas mudam. E nós estamos percebendo a transformação que Deus está fazendo no meio de nós. E não é de hoje.
A transformação, ela já está no coração de Deus antes da fundação do mundo. E se você quiser deixar Jesus assumir o controle da tua vida, Ele vai transformar tudo que há em você. Ele vai transformar a tua família, Ele vai transformar teu casamento, teu relacionamento com teus filhos. Porque onde Jesus chega, há transformação. Ele transforma o rumo, Ele transforma a tristeza em alegria e Ele transforma a morte para a vida. Nós estamos dispostos a deixar Jesus fazer essa transformação em nós? Vamos ficar de pé, queridos. Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber que eras o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar.